Evangelho de Lucas, capítulo número 9. Nós vamos ler o verso número 54 e nós vamos adiantar porque o tempo não para. Amém? Capítulo 9 do Evangelho que escreveu Lucas. Aleluia. No versículo de número 54. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, que eu quero fazer uma oração introdutória. Senhor meu Deus e meu bondoso Pai, pelo nome do Teu Filho Jesus, estamos diante da Tua palavra, meu Deus, clamando, meu Pai amado, pela Tua presença, debaixo desta revelação, meu Deus. E é aqui, Deus, no nosso coração, que eu peço que o Senhor venha falar, que eu clamo que o Senhor venha ministrar, venha tratar, meu Deus, venha mudar o que tiver que ser mudado, venha transformar o interior, as reações que temos, meu Pai, as explosões que temos. Venha, meu Pai, mudar a fera daqui de dentro, meu Pai. Eu peço-te, Deus, que o Teu Espírito venha derramar sobre cada um nesta noite esta revelação, esta palavra, que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha penetrar em nosso interior, no nosso coração, como uma espada afiada, meu Deus. Pai, faz esta obra e eu clamo pela tua unção, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero frisar o que João falou nesse texto. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Eu acho interessante, irmãos, quando a gente vê essa reação do apóstolo João. Uma reação explosiva, de ira, uma reação de raiva. Nosso amado Jesus tinha entrado na cidade de Samaria para pregar o Evangelho. Só que os samaritanos não aceitaram aquela pregação. Mais do que isso, quiseram até que Jesus e seus discípulos se retirassem dali. E João, juntamente com Tiago, mas eu friso João, e eu explico mais tarde porquê, e os dois pediram para Jesus, enfurecidos: Senhor, queres que a gente clame que desça fogo do céu e consuma, ou seja, destrua toda essa cidade de Samaria, como fez Elias? Eu acho interessante olhar essa explosão de ira que João teve. Sabe por quê, irmãos? Porque João, ele fica conhecido na Bíblia como discípulo amado, como apóstolo do amor. Esse mesmo João aqui, que a gente está vendo ele zangado, vingativo, irado, é o mesmo João que escreveu aquelas 3 epístolas, chamando as suas ovelhas de meus filhinhos, meus amados. Uma vez vos escrevi. Sabe, a gente vê um homem manso, calmo, amável, tratando as suas ovelhas. Esse mesmo aqui é o mesmo discípulo que ficou conhecido como discípulo amado de Jesus. Aquele que se inclinava, reclinava, sabe, no peito, no colo de Jesus, com muito carinho, com muito amor. E de repente a gente está vendo ele aqui, irado, com raiva. É por isso que o tema dessa mensagem é Apóstolo João, de discípulo enfurecido, vingativo, ao apóstolo do amor.
essa mudança, essa transformação. E eu aprendo pelo menos 3 coisas, 3 ensinamentos, quando eu vejo essa reação raivosa do apóstolo João. Irmãos, eu quero frisar mais uma vez. Apóstolo João, ele queria nada mais, nada menos que a morte de uma cidade inteira. Grandes e pequenos, adultos e crianças. E lá na frente a gente vê ele transformado, mudado. O discípulo do amor, da calma, da paciência. Mas eu aprendo pelo menos 3 coisas quando eu vejo essa atitude dele. E eu oro a Deus que o Espírito Santo toque no teu coração. Eu oro a Deus que o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, que ele toque no teu coração para fazer igual tocou no meu essa semana quando eu meditava na minha casa. Sobre as nossas reações, sobre as nossas, sabe, aqueles momentos de reação que nós temos. Eu aprendo 3 coisas e a primeira coisa é justamente essa. Quem de nós poderia jogar uma pedra em João nesse trecho? Quem de nós poderia apontar o dedo para João nesse texto? Porque eu clamo que o Espírito Santo faça esse mover em nós. Como que é a nossa reação quando as coisas saem do controle? Quando a nossa paciência é testada? Quando a nossa calma é levada a limites? E como é que é a nossa reação? A nossa fúria? Porque nós temos uma fúria. Eu me lembro quando daquele clássico infantil, quando naquele alto castelo lindo vivia um príncipe que na verdade era uma fera. Mas aquela fera só ficou exposta e todo o seu jeito feroz só fica exposto quando a Bela chega no castelo. Quando a Bela chega no castelo, a fera mostra todo o seu lado grosseiro e bruto. E o Espírito Santo falava no meu coração que assim somos nós. Na verdade, nós nos fechamos em nosso mundinho, mas quando chega Cristo, que é a Bela da cena, mas quando chega Cristo, tudo aquilo que é guardado, escondido em nós, que é feio, toda reação adversa, explosiva, diante de Cristo nada fica encoberto. Aleluia. Diante de Cristo nada fica escondido. E o que eu acho lindo é porque a Bela não desiste da fera, e a fera aos poucos vai sendo mudada pela presença da Bela. Aleluia, Deus. E aqui eu já entro no segundo tópico que eu aprendo com essa atitude de João. Justamente a reação de Cristo. Porque Cristo, mesmo diante desse ato insano, raivoso e vingativo de João, Cristo não abandona o discípulo. Cristo não vira as costas. Pelo contrário, Cristo trata, não ignora, não passa a mão na cabeça, mas trata. Cristo trata. Eu quero que você lembre do João da frente. Que eu não quero pregar aqui sobre o defeito de um apóstolo. Quem sou eu para fazer isso? Eu quero que você olhe o apóstolo que vai se tornar este mesmo enfurecido homem aqui. É a mudança que teve na vida dele. A transformação que teve. E qual é o segredo dessa transformação? Ele esteve sempre do lado de Jesus. Ele sempre esteve do lado de Jesus. Meu querido, minha querida, aconteça o que acontecer, não saia do lado de Jesus. Aconteça o que acontecer na sua vida, na sua história, pode tomar o rumo que for, nunca abandone Cristo que tu serve hoje. Nunca saia do lado dele, porque do lado dele é que nossa vida vai sendo mudada, vai sendo transformada, o nosso coração vai mudando e transformando aos poucos. Aleluia. É do lado de Cristo que nós vamos ser alterados, justamente nas nossas reações, justamente na nossa explosão
que ninguém aqui precisa ser mudado além de mim. Aleluia, Deus. É como na história aqui, de uma ilustração que a gente conhece, de um cachorro que dava muito trabalho. E o dono dele era dono de um canil. E um outro homem colocou o seu cão lá no canil. E quando ele foi buscar, ele viu a cena daquele cachorro que dava muito trabalho, justamente maltratando o seu cão que ele tinha colocado ali. E ele não aguenta ver o seu animal sofrendo daquele jeito. E vai lá e bate, agride o outro e mata o outro que dava trabalho. E o dono do canil, quando viu a cena toda, se lamentou amargamente. E explicou para o proprietário do animal que ele ainda não tinha terminado o seu trabalho com aquele cachorro que dava trabalho. Ele ainda não tinha terminado o seu serviço. E estar com Cristo é isso. Ele ainda não terminou o trabalho dele em nós. Ele está fazendo um trabalho em nós. Ele está fazendo uma obra em nós. Uma obra que às vezes a gente não percebe, mas é porque essa obra é lá dentro, é lá no coração, é lá no interior. É uma obra de mudar caráter. E caráter não muda tão fácil. É uma obra que muda, sabe, o jeitão que a gente herda na nossa educação que a gente recebeu, ou da forma que a gente conviveu com pessoas na nossa infância. A gente herda costumes e reações, mas Cristo vai tratando, vai trabalhando, vai fazendo esta obra, e a obra que Ele começa em nós, Ele não abandona desse jeito, não. Aleluia. Permita Cristo hoje fazer uma obra no teu interior, fazer uma obra no teu caráter, na reação que você tem, quando as coisas saem do controle, e quando as coisas não dão certo, e quando você é provocado, e quando vai explodir. É nessa hora que Deus quer fazer uma obra em você, de mudança, para você lembrar do que era e do que você está sendo agora. Aleluia, Deus. É obra de mudança. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia! O terceiro ponto que eu aprendo nessa reação do apóstolo João é quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo o defeito exposto desse homem. Escancarado. Aqui está o defeito de João. Bem aberto. Todo mundo pode ler. Um livro aberto. A Bíblia é um livro aberto. É um livro que registra tantas falhas de tantos homens. É um livro de Deus. E os defeitos dos homens que estão aqui escritos estão expostos aqui. E o Espírito Santo me fazia refletir sobre isso. O livro de Deus é um livro de homens cheios de defeitos. E no livro de Deus não existe nada mascarado, nada fica ocultado, sabe? Sabe quando às vezes tem pai que é assim, que o filho erra, ele tenta dar um jeitinho para ninguém ficar sabendo? A Bíblia é diferente. Aqui os filhos de Deus errando e os erros deles aqui totalmente escancarados. A gente está vendo o erro de João. Você sabe qual é o erro de, por exemplo, o erro que Abraão cometeu, a mentirinha que ele fez? Você sabe do grande erro de Davi? Você conhece. Você conhece o erro, por exemplo, do apóstolo Pedro? Quando ele disse que ia ficar com Jesus até o fim. E na mesma... Ele falou esse dia, quando foi de noite, de madrugada, já estava negando Cristo. 1, 2, 3 vezes. A Bíblia é o livro de Deus. E por que a Bíblia registra isso? Justamente por isso. Porque a Bíblia é o livro de Deus. E quando eu e você aceitamos a Jesus, tu lembra da oração? Escreve o meu nome no livro da vida.
A Bíblia é o livro da vida. Aleluia. No livro da vida, o que nós fazemos está sendo registrado. O nosso nome está ali. Aleluia. A Bíblia é o livro da vida de João, de Davi. Mas hoje existe um livro da vida na mão de Deus, em que o meu nome está lá e o seu nome está lá. Aleluia. E tudo que fazemos está sendo registrado lá. Aquele dia que você não tinha força de vir para a igreja e você veio, foi registrado lá. Aleluia. O dia que você foi magoado e você fez a diferença, está sendo registrado no livro. Os seus atos honrosos que você fez, está sendo registrado nesse livro. Aleluia. Mas também os atos vergonhosos, Aleluia. também. Aquilo que você fez em secreto, que ninguém ficou sabendo, nem o pastor, está sendo registrado. Aleluia. Quando a fera tomou de conta das suas reações e tu falou que não deveria, igual o João aqui, foi registrado. O livro da vida é assim: acertos e erros, atos honrosos, atos vergonhosos, fica sendo registrado. Ficou preocupado, meu irmão? Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a O Deus. livro da vida é assim, porque está escrito em Lucas, capítulo 8, verso 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Tudo vai ficar descoberto. Tudo está sendo registrado no livro da vida. O livro da vida é fantástico, meu querido, porque quando a gente olha para esses homens de Deus da Bíblia Sagrada, a gente vê que o nome deles só começa a ficar registrado neste livro da vida quando ele se decide andar com Deus. Quem está me acompanhando, diga amém. Aleluia. Quando ele se decide andar com Deus, lado a lado com Deus, aí o nome dele começa a ser registrado. Vou dar um exemplo. Você se lembra de Abraão e dos erros dele, mas você não conhece nenhum erro de Abraão antes dele sair da terra dele e do meio da parentela dele. Você conhece o erro de Davi, mas você não sabe um defeito de Davi antes dele receber a ilustre visita de Samuel, e Samuel desceu lá o óleo na cabeça do menino. Você conhece os defeitos de Pedro e até de João agora, mas você não conhece um erro desses homens antes de serem chamados por Jesus para serem pescadores de homens. Aleluia. O que eu aprendo com isso, meu querido? Que quando a gente aceita Jesus, o nosso passado é apagado, as coisas velhas se passaram e eis que se faz tudo novo. Aleluia. Glória a Deus. O Aleluia. nosso passado é lançado no mar do esquecimento mesmo. Aleluia. Não fica registrado jamais. A palavra do Senhor me ensina. Isaías capítulo 43, verso 25. Deus diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia, Deus. Eu acho tremendo o testemunho dos homens de Deus que deram aqui hoje. Aleluia. Porque a partir do momento em que o seu nome, meu querido, é escrito neste livro da vida, todo este passado que tu te lembras hoje, Deus não se lembra mais. O Senhor apaga toda a transgressão que teve. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu trago essa mensagem de alerta também. Que uma vez o teu nome está neste livro, o livro da vida que está com Deus, os seus atos vão sendo registrados. E eu trago alerta que tipo de história Deus está escrevendo neste livro. Que tipo de história Deus está contando neste livro. Aleluia. Uma história em que vai ser lida e as pessoas aprenderão algo com ela. Uma história que
que vai marcar, uma história que vai influenciar outras vidas. Aleluia, Deus. Na verdade, a palavra que eu venho trazer para você hoje é: eu não sei qual é a história que tem sido escrita nesse livro, mas eu sei qual é a história que poderá ser escrita nesse livro. Se você sempre estiver do lado desse Jesus, se você jamais abandonar a estar do lado desse Jesus, você vai ser testado a isso. A sua fé vai ser testada, as suas forças serão testadas, o teu emocional, paciência, o que for de sentimento que abrigar aí no teu coração, vai ser testado, justamente para ele ser colocado para fora, Aleluia. para ser tratado. Xarabacandareikei, xarabás. Não abandone esse barco, meu querido. Aleluia, Deus. Não abandone esse barco, meu querido. Quando a gente vê os discípulos com medo ali no barco, acordando Jesus por causa das ondas e do vento, os discípulos esqueceram um pouquinho que um pouco antes do vendaval, um pouco antes dos ventos e da tempestade, foi Jesus que disse: vamos ao barco e que o barco siga neste caminho. Foi Jesus que mandou o barco naquela direção. Aquela era a direção do vento. Aquela era a direção da tempestade. Aquela era a direção da tribulação. Era a direção do vento, a direção da prova. Aleluia. Teu barco pode estar indo nessa direção, meu querido, mas foi o Senhor que mandou ir para essa direção, para ser testado, para ser provado. No barco, esse mesmo João aqui vai ser testado de novo. O medo dele vai ser testado, a confiança dele vai ser testada. Mas o que João fez, e que nenhum outro apóstolo fez, foi sempre esteve do lado de Jesus. Aleluia, Deus. No momento em que Jesus estava se transfigurando e mostrando a sua glória de Filho de Deus que era, o apóstolo João estava ali. No momento em que esse mesmo Jesus estava de braços abertos, se sentindo abandonado por Deus, como homem que era, estava o apóstolo João ali também. Sabe o que eu aprendo, meu querido? Nossa vida vai ter esses altos e baixos também. Nós vamos ter momentos do lado de Jesus em que vai ser só glória, vai ser só bênção, vai ser grandes acontecimentos, vai ser grandes coisas. É como se Jesus estivesse se transfigurando na nossa frente. Fiquemos do lado de Jesus nesses dias. Mas vai ter dias, meus queridos, em que vai vir esse sentimento de abandono, de fraqueza, de que não vai dar conta. Esse sentimento, sabe, difícil até de imaginar. Mas quando vier esses dias, não saia do lado de Jesus. Não saia. Porque se você continuar do lado de Jesus, aí sim a sua história vai ser uma grande história. Uma grande história de mudança. Uma grande história de transformação. Teve um dia no altar dessa igreja, eu não me envergonho de falar isso. Eu estava orando a Deus, e Deus falou para mim: faça a primeira oração. Faça de novo a primeira oração. Eu chorei muito nesse dia.
qual foi a minha primeira oração. Aleluia, Deus. Minha primeira oração na igreja foi: Deus, me muda, me transforma, muda meu caráter, muda meu jeito explosivo, muda minha impaciência, muda, Senhor, as minhas reações, muda desejos. Deus, me muda. E aos poucos essa oração foi abandonada. Mas Deus me fez lembrar dessa oração. Porque esse desejo de mudança, meus irmãos, sempre tem que continuar. Aleluia, Deus. Você já mudou muito, irmão Anderson. E eu louvo a Deus por isso. Aleluia. E tua mudança já é um grande testemunho para muitas vidas. Mas sempre vai ter que mudar. Aleluia, Deus. E sempre tem que ter essa oração: Deus, me muda. Não pare de fazer essa oração, meu querido. Glória a Deus. Deus já te mudou Aleluia, muito, meu Deus. querido. Eu louvo a Deus pela mudança que tu testemunhou. Mas continue sempre pedindo para Deus: me capacita, Deus. Me capacita, Deus. Porque quando o homem para de pedir que Deus o capacite, a gente vê por aí um pouco de soberba, um pouco de orgulho. Eu sei fazer já. E eu quero ensinar a todos aqueles que me têm como pastor: não deixe de desejar a mudança, a transformação, a humildade de querer, de assumir que precisa de mudança, que precisa ser mudado. E se o Senhor te fazer um pregador de congressos, usando o teu dom de falar que tu tem, você vai continuar pedindo para Deus: Deus, me ensina a pregar, Aleluia. muda a minha voz, me transforma, me capacite. Você vai continuar fazendo essa oração. Aleluia, Deus. Porque é uma pena quando a gente vê a humildade no início de algumas caminhadas e vai deixando, e vai deixando. Eu preciso de mudança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe, esse João é um exemplo de um homem que foi tratado, foi mudado. Ele foi totalmente mudado. Quando eu olho, eu me assustei quando eu li isso aqui. Eu já li Lucas, irmãos, acho que umas 5 vezes já. Mas a Bíblia é viva. Eu li essa semana, parecia que era a primeira vez, e eu fiquei assustado. O quê? João querendo matar uma cidade inteira. Porque eu medito muito em João. É o meu apóstolo que eu mais amo. Eu medito muito no Evangelho que ele escreveu, nas 3 cartas que ele escreveu e no Apocalipse que ele escreveu. E ele é muito amoroso, muito humilde. E quando eu vejo ele querendo matar uma cidade inteira, não é a mesma pessoa. Não é o mesmo homem, não é. Só Deus para fazer essa mudança. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só Deus para fazer essa mudança. Glória E se a Deus. Deus mudou o coração deste homem aqui vingativo, qual é o coração que ele não pode mudar? Meu Deus. Glória a Deus. Qual é o caráter que ele não consegue mudar? Aleluia. É só estarmos do lado dele. Aleluia. Eu vou abrir meu coração.
Eu vou deixar meu noivo entrar, vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Meu jardim, colhi os meus perfumes para